Bom dia, Sônia. Um ótimo dia para você, Cláudio, para a Thaís, para o Pedro, para todos que acompanham o Jornal Gente nessa quinta-feira. O meu destaque é a Venezuela mais uma vez. O impasse continua por lá, as eleições que foram claramente fraudadas. O regime de Nicolás Maduro não apresenta nem as atas eleitorais, políticos de oposição continuam sendo presos e perseguidos e as manifestações continuam muito fortes nas ruas. Apesar do presidente Lula ter classificado o governo da Venezuela como um regime desagradável, nós estamos falando de uma ditadura escancarada para o mundo todo acompanhar. O Brasil continua em cima do muro. Não reconhece a eleição de Maduro até que as atas sejam apresentadas e que se possa aprovar o pleito, mas também não faz grandes pressões para mudanças no regime do país vizinho. O que muitos pensam é que o Brasil quer levar em banho-maria essa situação, o que é uma pena. O Brasil fala em paz no Oriente Médio, fala do cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia, quer maior liderança no sul global, mas dentro de sua própria região, onde tem uma voz muito importante, tenta pôr panos quentes em uma situação que é muito grave. Além das perseguições políticas e das prisões, a tragédia econômica continua na Venezuela, o que já levou a uma crise migratória, incluindo fuga para o Brasil. 8 milhões de venezuelanos já deixaram seu país e a tendência agora é uma nova onda de refugiados. Pelo menos que confessaram, 18% dos venezuelanos manifestaram a vontade de deixar o país nos próximos 6 meses. Mas como o regime de Maduro ainda se sustenta, apesar da crise interna e da pressão internacional e também da sanção do Ocidente, é uma pergunta que a gente faz. Por quê? Vamos lá. Rússia, China, Irã, Cuba e até a Turquia têm apoiado o governo Maduro de várias formas e por interesses diversos. A Rússia, por exemplo, tem interesse em um aliado no quintal dos Estados Unidos. Sim, um interesse político-ideológico. Mas não é só isso, gente. Moscou tenta se beneficiar do barato petróleo venezuelano, né? Suas petrolíferas investiram bilhões naquele país. Em contrapartida, a Rússia exporta principalmente todo tipo de armamento para a Venezuela. E há também um comércio bilateral longe das sanções impostas por Washington aos dois países. Já a China é a mais pragmática. O interesse chinês é garantir acesso às enormes reservas de petróleo venezuelano, claro, e também aos recursos minerais abundantes no país. Basicamente, Pequim empresta dinheiro ao regime e recebe como pagamento petróleo e recursos naturais. Só para a gente ter uma ideia aqui, Pequim emprestou à Venezuela em torno de 60 bilhões de dólares, que são cerca de 330 bilhões de reais. O dobro do valor destinado ao Brasil, por exemplo. Claro que a China tem todo o interesse de receber o valor emprestado de volta. E tanto a Rússia quanto a China apoiam Caracas diplomaticamente, vetando aí resoluções americanas na ONU que possam prejudicar Maduro. Cuba, em troca do petróleo, fornece segurança e inteligência ao regime, né? O que é fundamental nesse caso para neutralizar possíveis ameaças. E aí a gente pergunta, por que a Turquia? Claro, mais uma vez, petróleo na parada, mas Ankara está de olho mesmo no ouro venezuelano. Ou seja, os interesses por trás do regime de Maduro são enormes. Hoje em dia, não é tão fácil para o Ocidente influenciar outras nações. No atual desenho geopolítico, e a gente já falou disso por aqui, a ascensão política e econômica de outros países, especialmente China, Rússia, Índia, assim como os países do Oriente Médio, isso é uma nova realidade que se impõe no planeta.